Fala galera, começando mais um vídeo para o nosso canal. Hoje a nossa convidada é essa Maczinha aqui, SR244. Hoje a gente vai mostrar um pouquinho dela para vocês, detalhezinhos. Se você está aprendendo agora sonorização, é uma das melhores mesas para você começar a entender os caminhos do som, beleza? Bora ver o que essa máquina faz? Pau na máquina! Bom, vamos lá. Mackie 24.4, tá? Esse modelo aqui, SR 24.4. A mesinha que a gente vai falar aqui é uma mesinha totalmente intuitiva e bacana para a gente entender um pouco sobre sonorização, tá? Para começar, ela tem essa marca registrada aqui, ó, VLZ. O que quer dizer VLZ? Very Low Impedance Design, tá? Porque Z é o símbolo da impedância, tá? O que representa a impedância em símbolo é o Z. E o que é impedância? Só para ajudar a gente a entender aqui um pouco do design dessa mesa aqui. A impedância, como o próprio nome diz, é um impedimento, tá? Tudo que impede o seu som, o seu sinal elétrico de passear num circuito é a impedância, tá? Então tem alguns fatores que depois a gente vai entrar em detalhes num próximo vídeo, que a gente vai explicar como que funciona a impedância e por que é importante você saber a impedância de cada equipamento, tá? No caso aqui, esse aqui ela foi desenvolvida para ter o mínimo de impedância possível, tá? Então o seu sinal vai ter mais capacidade de passear dentro do circuito, tá? E vai ter menos perda possível. Então, o Very Low Impedance Design é que essa mesa foi desenhada, foi desenvolvida para ter o mínimo de perda de sinal, né? Falando da impedância, falando do pulso elétrico, que propriamente dito é o seu sinal, né, que entra aqui. Beleza, falado disso, o que a gente falar para uma trilha aqui vai valer para 24 canais, tá? Porque eles são completamente iguais aí, tanto na equalização, quanto nas mandadas, quanto na entrada, no pré, que é um pré sensacional já por conta desse Very Low Impedance Design. Então aqui a gente tem o trim, tá? Que tem uma diferençazinha de ganho para trim, e aí já sendo o trim aqui já é uma coisa que foi desenvolvida para ter o mínimo de impedância, tá? A gente pode explicar depois o que é trim e o que é ganho, tem uma diferençazinha, mas de fato na função acabam se equivalendo e sendo iguais, tá? Como se fosse o ganho mesmo, tá? O trim. E aí aqui você tem um dos diferenciais dessa mesa aqui da Mackie, que são 6 auxiliares, tá? Esses 6 auxiliares aqui você pode mandar para qualquer tipo de mandada. Você pode fazer, quem trabalha em estúdio, precisa mandar para vários ambientes. Você tem 6 mandadas independentes aqui para você fazer isso, tá? Sendo que as duas primeiras são pré-fixo, tá? São pré-fader, então elas atuam independente se o fader está aberto ou não. Se o fader estiver fechado, essas mandadas vão funcionar, tá? Ela só vai funcionar aqui depois do trim, obviamente, tá? Mas ela manda independente do fader, tá? Essas duas primeiras. A 3 e a 4 aqui, elas podem ser pós ou pré. E aí você tem a chavinha aqui, ó. Se for pós, ela só vai funcionar depois do fader. Se for pré, ela manda o sinal antes mesmo de você abrir o fader, tá? E essas, as 5 e 6 aqui, as duas últimas, são pós-fader fixas, tá? Então essas aqui elas só funcionam se você abrir o fader. Se não abrir o fader, ela vai ficar fechada porque ela funciona pós-fader, tá bom? Equalizador. Aqui o equalizador dela, você tem os agudos, os médios, e aí os médios você escolhe qual a frequência, né, ou qual a região de frequência que você quer atenuar ou diminuir ou aumentar, né? Aqui você tem o ganho da frequência e aqui você tem a faixa da frequência que você quer atuar, tá? Então isso é legal aqui, que você trabalha os médios de forma mais precisa, tá? E aqui os graves, tá? Aumenta e abaixa os graves aí, o high e o low aqui no modo shelf, né? Ele vai abrir e aumentar a mesma região na proporção, tá? Você tem um low cut aqui para tirar menos de 75 Hz. Se você estiver trabalhando com voz, você habilita isso aqui, porque menos de 75 Hz dificilmente você vai ter alguém que fale abaixo dessas frequências, né?
Então você tem esse low cut aqui para você utilizar, tá? O pan, aí o pan você manda para um lado ou para o outro aqui, você já consegue fazer um panorama, tá? É diferente de balanço, tá? Panorama é uma coisa, balanço é outra. A gente vai mostrar para vocês daqui a pouco, tá? E aqui você tem os LEDzinhos. Eu vou pegar um canal que está funcionando aqui, ó. Aqui eu tenho o overload, né? Esse OL aqui quer dizer overload. Então, se tiver demais sinal, vai ficar vermelhinho, vai começar a piscar o vermelho. E tem aqui esse menos 20, tá? Esse menos 20 é presença de sinal. E aí a mesa já te fala que nível de sinal é bacana para você, tá? Até menos 20 tá bacana, não vai te dar um overload, por exemplo, não vai ficar rachando o seu sinal. Por que menos 20? Tá vendo que tá piscando aqui enquanto o canal está sendo utilizado? Se você vir aqui no meter, ó, você tem menos 40, menos 30, menos 20. Então, quando ele atinge ou passa de menos 20, ele vai mostrar para você aqui. Tá vendo? Ó? Enquanto ele tá falando lá, ó, ultrapassou, atingiu ou ultrapassou menos 20, vai acender o LEDzinho no canal lá. Tá? O que é ideal? É a gente trabalhar entre menos 20 e menos 10, não mais que isso, tá? Então, se tá batendo aqui, tá legal, tá bacana. Se estiver passando, já tá um pouquinho demais. O ideal é você deixar um pouco mais baixo, tá? Isso pra gente fazer uma transmissão online, por exemplo, se você trabalha num estúdio, o ideal é que você trabalhe, né, em até menos 18, vai, mais ou menos. Então, se bater menos 20 aqui, tá legal. Se não acender aqui enquanto estiver usando, é bom acender, é bom você regular o seu trim aqui para que esse LED apareça, tá? Para que ele fique aceso. Tá? Mute, você pode multar o canal aí que você está utilizando. Solo, você vai solar ele. Aí quando você sola, ele avisa aqui, ó, estou solando apenas um canal, tá? E aqui, ó, no meu LED de solo, ele me avisa também que eu estou com o canal solado, tá? Que eu estou com uma pré-escuta de um único canal, tá? Aí você pode mandar para mais alguns canais, além dos auxiliares, você pode mandar para sub, tá? Sub é como se fosse monitores, tá? Então você tem 1 e 2, você pode mandar para 1 e 2 e você pode mandar para 3 e 4, tá? Nessas chavinhas aqui. O LR você manda, né? Porque se eu clicar aqui, por exemplo, nesse canal que está usando, se eu clicar, eu vou tirar do LR, então mando para o LR e posso mandar também para outros canais, tá? Falando das saídas aqui, né? O que a gente manda. A gente falou dos canais de entrada, agora a gente fala das saídas, tá? Eu tenho aqui, ó, as minhas saídas sub, tá? Então eu tenho de 1, 2, 3 e 4, forma separada, cada um deles, tá? E para eu mandar para essas saídas aqui, como eu falei para vocês, ó, aperta a chavinha 1 e 2 do canal, já estou mandando aqui para o sub 1 e 2. Se eu apertar 3 e 4, vou também mandar para o 3 e 4 aqui, aí aqui eu controlo o volume independente de cada um deles, tá? Como que a gente usa aqui? Ó? A gente pode mandar para o LR, tá? Posso dobrar, mandar de novo. Posso fazer o que? Eu tiro do LR aqui, então aqui, independente de eu abrir, eu não vou mandar para o meu estéreo, não vou mandar para esse cara aqui. E aqui, quando eu abrir o canal, ele vai mandar para mim no 1 e 2, por exemplo, só no 1 e 2. Então aqui, quando eu abrir 1 e 2 e essa chavinha estiver habilitada, aqui eu estou mandando para o meu estéreo também. Então, além de eu mandar na minha saída física de sub lá atrás, eu também mando para o LR, tá? Num endereçamento aí, num caminho direto, tá? Essa é a forma de a gente utilizar aqui, né, os endereçamentos para LR. Tem o PAN, pra gente definir aí, por exemplo, se eu quiser fazer meio que um estéreo aqui com um pouco de referência, eu faço isso, eu mando para um lado e para o outro, tá? É como se fosse um LR mesmo, tá? E no PAN aqui posso utilizar dessa forma e posso utilizar isso aqui, ó. Isso aqui para mim, na verdade, é um amplificador aqui na faixa dos 16 kHz, tá? Então, independente do EQ que você fez aqui nos canais de entrada, na saída aqui você pode dar um ganho aqui, pode dar um brilho a mais aqui na faixa de 16 kHz, tá? E isso independente para cada sub aqui, se você precisar, você sola ele para você ouvir se é realmente isso que você quer na sua saída aí, no seu mix de saída, tá? Beleza? Então você consegue utilizar assim.
tá? Falando ainda de saída, tem aqui o Talkback. Talkback é uma entrada de microfone, um canal de entrada de mic, onde você vai deixar esse mic aqui na mesa para você se comunicar com músicos, comunicar com o pessoal no palco. E aí você pode mandar no auxiliar 1 e 2, né? Então esse microfone que você vai falar aqui, se você clicar aqui, ele vai sair aqui nos auxiliares 1 e 2. Você pode determinar para músicos, ou você pode sair também no seu master, tá? Pode sair aqui, basta você habilitar ele aqui. Daí aqui você controla o volume dele, apenas isso, nada mais do que isso, tá? O solo aqui, você pode solar o pré-fader ou o after-fader, né, que é o pós. E aí você escolhe o que é que você vai solar, tá? Aqui você determina o volume. E aí conforme você for clicando nas teclas de solo, né, aí você vai ver o que está sendo solado aqui, ó. Por exemplo, ó, solei o auxiliar 6, ele está mostrando para mim aqui, ó, que foi um auxiliar que eu solei. Tá? Se eu solar um sub, que é essa saída aqui, ó, sub, ele vai mostrar para mim aqui que é um sub que está solado. Se for os dois, ele vai mostrar também os dois aqui, tá? Tudo que tiver solado ele vai me mostrar em LEDs aqui, beleza? Auxiliares, mandados auxiliares, os master, né? Aqui você tem individual por canal e aqui o master de todos eles, né? De 1 a 6, você pode solar aí também, como eu acabei de mostrar. Os subs, ó, sub de 1 e 2, 3 e 4, se você quiser mandar também, você pode mandar nos 4 primeiros auxiliares, tá? Então, auxiliar de 1 a 4 aqui, você pode receber também o sinal do seu sub aqui, das suas saídas, né, de monitor sub, tá? E aqui você regula o volume para cada um deles, tá? Saída de tape aqui também, se você quiser um retorno, né, dentro de algum auxiliar, você consegue mandar. E aqui também os efeitos aqui, se você tiver uma saída de efeito e retornar aqui o retorno dos efeitos, também você pode mandar no auxiliar 1 e 2, beleza? Além, né, do nosso VU de LED aqui que mostra, né, ilustra bem aqui os níveis de sinais que a gente está mandando para o nosso PA ou para os nossos mixes aí, beleza? Então essa é a parte frontal aí da nossa mesa. Agora bora dar uma olhadinha no painel de trás dela. Bom, no painel traseiro dela aqui a gente tem as nossas entradas de microfone XLR, tem a entrada de linha também P10 e tem o insert, tá? O insert o que é? Você pode ligar algum periférico aqui no canal, tá? Se você tiver algum rack de periférico, as mesas analógicas têm esse suporte, tanto no canal de entrada quanto nas saídas, tá? Todos os canais aqui de 1 a 20 se repetem dessa mesma configuração, XLR, linha e insert. E a partir do 20 aqui, ó, no 21, você já não tem mais entrada XLR, tá? Só vem até o 20, porque aqui já é entrada estéreo. Então você tem 21, 22 é uma entrada estéreo, LR. 23, 24 você tem outra entrada estéreo. Tape in, tape out. A gente usava isso aqui para reproduzir REC aí, não fazer gravação. Mas é uma entrada de áudio também, entrada e saída direta. E aqui as saídas, tá? Nas saídas aqui, ó, você tem as saídas de sub, tá? Como a gente mostrou lá nos faders. Tem insert na saída também, tá? Assim como nas entradas, saída também, se você quiser fazer algum insert, você consegue. Então, aqui você tem 4 inserts para fazer nos seus subs, tá? E nos auxiliares aqui você tem as suas mandadas auxiliares em P10 de 1 a 6, tá? Então os seus 6 auxiliares saem aqui. Se você quiser fazer algum retorno de efeito, alguma coisa nesse sentido, você consegue fazer nos 4 primeiros aqui, você consegue fazer retorno. Main out em P10, então você tem o LR saindo aqui em P10, e esse LR você também pode fazer insert nele. Se você quiser insertar alguma coisa antes de mandar para o seu PA, você pode fazer aqui no main inserts. Ctrl 1, você liga umas caixinhas aí de referência para você utilizar, você pode usar aqui. Aqui você tem a entrada de energia, um AC universal, o power da mesa para alimentar toda a mesa e o phantom power para você alimentar as suas entradas XLR, tá? Porque tem microfone que você precisa de 48 volts aqui. Então aí você utilizando
O Phantom Power você vai alimentar isso aí. Cuidado para não queimar algum equipamento que não precisa de 48 volts. Saídas de fone, você tem duas saídas de fone aqui para ligar seus headphones. Mic Talkback, para você ligar o microfone que você vai se comunicar com os músicos. E as saídas main out aqui também, ó. Você tem em XLR, tem em P10 e tem em XLR, tá? Então você tem LR separado e tem uma saída mono também. Se você quiser utilizar o mono, aí você tem um botãozinho de level independente aqui para você utilizar ela. Como que você usa o mono aí? É a mesma coisa do estéreo, tá? É uma cópia do estéreo, só que mono. Se você quiser fazer corte e usar num sub, você pode fazer os cortes também, né? Num periférico externo, faz os cortes e usa como sub, tá? Ou você pode usar como uma cópia do LR também, sem problema, só que numa via mono. Então é isso aí. Essas são as saídas e entradas aí do nosso painel, da nossa mesa. Então é isso aí, galera. Curtiu aí o vídeo? Você viu que ela é uma mesa bem intuitiva, dá para fazer muitas coisas legais com ela, dá para você digitalizar ela, jogar ela numa interface e trabalhar com os eventos online também. Tem várias funções aí e é uma das melhores mesas, das mais intuitivas para quem está aprendendo sonorização. Se você curtiu esse vídeo, já deixa seu joinha aí, se inscreve no canal que sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal. Já usou uma dessa aí? Deixa nos comentários aí que a gente troca uma ideia por lá, beleza? Valeu, fui!